comemoração à Semana do Contabilista, nós teremos aqui um convidado mega especial. E o assunto de hoje vai ser BPO financeiro. Mas antes de iniciar, eu quero me apresentar. Meu nome é Simone Mendonça, eu sou especialista em BPO financeiro e estou aqui a convite do Bom Controle para comandar esse navio que se chama BPO financeiro, nessa semana da contabilidade. E o Bom Controle, nós sabemos que é um sistema para BPO financeiro, um dos melhores sistemas de BPO financeiro que temos na atualidade. Esse sistema que vai fazer você escalar o seu BPO financeiro. Com a gente vai estar aqui o nosso comandante, amado por toda a comunidade de BPO financeiro. Nada mais, nada menos do que Eliandro Prado, nosso comandante. Fala aí, comandante! Fala, comandante! Maravilha estar com vocês aqui, batendo esse papo sobre BPO financeiro. Uma honra estar sendo recebido aqui na Casa da Bom Controle, recepcionado dessa forma, hein, Simone? Sensacional aqui, pô. Obrigado pelo calor aí, pelo abraço também. Eu fico muito feliz da gente poder estar batendo esse papo aí sobre BPO e ajudando a nossa comunidade, os nossos colegas nessa semana, né, que está aí para reforçar realmente a força que o contabilista tem dentro do mercado, a força, né, essa engrenagem fundamental para realmente fazer os negócios prosperarem. E hoje a gente vai falar de prosperidade. Hoje a gente vai falar, mais do que falar de BPO, a gente vai falar de prosperidade para os colegas aqui hoje. E nós sabemos que o BPO financeiro é uma excelente oportunidade para se prosperar, né? Muitas pessoas, muitos contadores ficam ainda presos àquela contabilidade tradicional, né? Aquela contabilidade que a gente sabe que os clientes não valorizam muito, porque eles têm uma visão do contador como aquele ainda antigo guardador de livro e que envia guia, né? E o BPO financeiro ele vem para poder ajudar os contadores para revolucionar, na verdade, os escritórios de contabilidade. Com certeza. Com certeza. Eu contar um pouquinho da minha jornada aqui rapidamente, né? Eu sou contador de formação. Hoje eu não sei, né? Eu digo que as pessoas até falam, Leandro, mas hoje você está BPO financeiro. Você sabe que eu me sinto contador, independentemente de estar fazendo o fechamento lá de um balanço ou fazendo hoje a atividade consultiva, que é o que eu faço, eu me sinto totalmente contador. Mas a diferença é que as pessoas, quando elas me olham, né, elas falam, pô, Helena, mas, cara, acho que você não tem muito papel do contador, você não está fazendo guia, você não está entregando obrigações tributárias. Mas aí que as pessoas muitas vezes se enganam. Eu vejo que o papel do contador, ele realmente é esse, de ser um consultor para o seu cliente, de ajudar, sendo um facilitador para aquele negócio realmente conseguir alcançar seus objetivos. A gente tem um papel fundamental dentro da sociedade, que é realmente pegar aquelas pessoas que estão indo para o universo do empreendedorismo, e veja, nós somos a primeira pessoa, talvez, que aquela pessoa que tem um sonho de começar um negócio vai falar. Muitas vezes nós somos a primeira pessoa que ela vai revelar um sonho que ela tem de montar um negócio, de empreender. E por que não, então, a gente se posicionar dessa maneira justamente para poder ajudar essas pessoas, né? E essa ajuda, ela não se dá só nas questões de entrega de obrigações, né, das obrigações fiscais e por aí. A gente tem a essência da contabilidade, que ela se revela através de tudo aquilo que a gente aprendeu, muitas vezes nos bancos de faculdade, mas que quando a gente cai na realidade dos negócios é diferente. E eu fui me surpreendendo, porque logo quando eu iniciei na contabilidade, lá na Omega Price, que é a nossa empresa, que fica em Curitiba, as pessoas acham que eu estou em São Paulo, eu estou em Curitiba, gente, tá? Terra gelada aqui de Curitiba, né? E aí, quando eu comecei nisso, eu comecei a observar, poxa, mas como é diferente a realidade, né? Como as questões do dia a dia, elas vão te sufocando, elas vão tomando o seu tempo. E aí, ao mesmo tempo, isso era 2013. Você sabe, né, Simone, que 2013 teve toda uma movimentação do digital no Brasil, né? Grandes empresas de tecnologia, eventos acontecendo, toda uma transformação, começou a se falar muito da tal da contabilidade digital. E eu estou em Curitiba do lado de uma grande contabilidade digital, que eu olhava para a janela e falei, caramba, e agora? R$ 49,90, Simone, o que eu vou fazer agora para conseguir competir? Eu que estou começando dentro da contabilidade, como é que eu vou fazer agora para ajudar, ou melhor, para eu me ajudar a ficar no mercado? Minha primeira meta era
perpetuidade do meu negócio, né? E aí eu olhava para aquilo e falava, poxa, e agora? Mas aí eu trabalhei muito tempo na área financeira. Então, quando eu estava estudando contabilidade, eu já trabalhava na área financeira de empresa. Quando eu cheguei, né, para começar o meu trabalho efetivo dentro das empresas, eu comecei a ver essa dor latente. Como eu já sabia fazer, eu comecei a ajudar. Mas tinha uma coisa, eu nunca tinha trabalhado no escritório de contabilidade. Eu fiz a minha faculdade, eu não fiz nem estágio. Então, assim, eu não tinha noção do que era um entregável de contabilidade. Para mim, era aquilo que se via dentro de um banco de faculdade, do que você estudava. Quando eu comecei a entrar na realidade do cliente, eu comecei a entender as dores, as dificuldades e comecei a ajudar. Então, por exemplo, contabilidade para mim na época já era, por exemplo, ajudar o cliente a emitir uma nota, já era ajudar o cliente a controlar um contas a pagar, a direcionar uma tecnologia para ajudar ele. Então, eu comecei a fazer o trabalho dessa forma já. Passado um tempo, eu obviamente que não sabia nem cobrar bem o meu trabalho, eu comecei a perceber que, poxa, eu tenho um diferencial. Os clientes me falavam, cara, o teu trabalho ele é diferenciado, mas eu não entendia como. Foi daí que eu comecei a me perguntar, poxa, mas por que o meu trabalho é diferenciado? E será que, de repente, por que eu, mesmo tendo a contabilidade a R$ 49,90, que na época era isso, eu estou conseguindo cobrar mais e os clientes eles estão ficando comigo? Tem algo aqui. E aí, obviamente, que é aquela história, né? Santo de casa muitas vezes não faz milagre. Eu tive que trazer alguém para olhar para dentro do meu negócio e falar, olha, o que eu faço diferente aqui? E as pessoas falaram, mas isso aqui não é contabilidade. Peraí, o que você está fazendo é diferente, você está fazendo a mais, você está fazendo isso, aquilo. Isso aqui é uma coisa que as pessoas chamam de BPO financeiro. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo, Simone. Nunca tinha ouvido falar que o que eu fazia já era esse tal de BPO financeiro. Mas era algo que, pô, então isso tem um diferencial. E aí que começou ali a minha jornada de estudar mais, de entender, de começar a separar o trabalho, de começar a entender qual era o momento, o que era contabilidade mesmo, o que era o BPO, enfim. Aí começa a jornada do Eliandro realmente de aprendizado. As coisas foram dando muito certo, inclusive foi isso que foi a mola propulsora realmente de eu me diferenciar enquanto empresa. Eu acho que cada colega, muitas vezes, tem colegas que são muito especializados, por exemplo, na área tributária, outros se especializam em determinados nichos. Eu me especializei na terceirização do financeiro, algo que eu tinha muita afinidade. Diante disso, as pessoas começaram a me procurar. Passado anos, as pessoas me procurando, como que você faz, que metodologia é essa? Enfim, acabei me posicionando mais para compartilhar o que eu já vinha fazendo, né? Aquela coisa meio que, sem querer, as coisas foram acontecendo, eu fui entendendo que tinha uma missão dentro disso, fui olhando para fora e vendo que muitas empresas e colegas não faziam aquilo que eu já fazia ali, e aí que começa a jornada de compartilhamento através do que hoje a gente tem a escola, a BPO Academy, que a gente compartilha isso, né? Esse aprendizado, essa trajetória, tudo isso que a gente faz, ajudando centenas e centenas de outros escritórios, de empreendedores contábeis, a realmente estruturar o seu negócio de terceirização do financeiro. A história é realmente muito bonita e eu sou, né, testemunha de que fui alcançada, né, por esse sentimento que você tem de ajudar as outras pessoas também a prestarem esse tipo de serviço, porque eu fui uma das pessoas que também te ouvi, né, lá atrás e trouxe isso também para a minha vida. Eu sou contadora também de formação há 26 anos, não parece, mas já tem esse tempo todo. E tinha contabilidade também tradicional. Mas eu só vi a minha vida realmente ser transformada através do BPO financeiro, que foi aquele complemento, aquele a mais. Não que a minha contabilidade também não me proporcionava e não me proporciona algo bom. Mas, né, a gente está falando de prosperidade, a minha vida tomou um outro rumo depois do BPO financeiro. Então, realmente, o que você fala da prosperidade do BPO financeiro com certeza é o certo, né? E qual é a perspectiva sua para o BPO financeiro nos próximos anos? Ótima pergunta isso, porque assim, tem muita gente que está chegando agora e está conhecendo o BPO, né? Até para quem está chegando agora, de repente, pô, Helena, o que é isso que vocês estão falando, esse tal de BPO, né? BPO é terceirizar o financeiro de empresas, né? Então, para quem chegou ainda não conhece, é você poder terceirizar, ajudar o teu cliente com contas a pagar, contas a receber, emissão de notas fiscais. E assim, a minha visão de BPO, ela vai um pouco além disso. Ela envolve também a parte de controladoria, análise de indicadores financeiros, geração de relatórios, ajudar o cliente a entender os números da sua empresa, né? Então, diante disso, o que acontece? A gente tem hoje no país
uma grande situação que o contador ele vive isso todos os dias. Eu vivi isso por muitos anos, ainda vivo isso, que é, por exemplo, o cliente que não manda documento em dia, o cliente que não te manda o extrato bancário para poder fazer lá a contabilidade em ordem. As dificuldades que a gente passa, por o quê? Por uma desorganização financeira. É algo que já vem, na verdade, se a gente for analisar isso um pouco mais a fundo, nossos filhos, quando vão para a escola, né, meninos, não se fala de dinheiro, não se fala de uma educação financeira. Essa mesma criança, ela vai, por exemplo, para o ensino médio, e lá também não se fala nada de educação financeira. Aí essa pessoa, de repente, ingressou numa faculdade, se tornou um médico, e ele aprendeu tudo sobre medicina, menos como controlar o seu dinheiro. E aí você vê hoje, por exemplo, profissionais de várias e várias áreas, tendo realmente recursos técnicos, conhecimento, mas quando entra num campo do empreendedorismo, criar um CNPJ, a dificuldade é absurdamente grande. Então aí, quer dizer, abre uma oportunidade gigantesca da gente poder ter um trabalho que vai ajudar essas pessoas a organizarem os seus negócios. Porque é fundamental, se numa pessoa física é fundamental ter isso, imagine quando ele cria um CNPJ e ele vai ter que gerir o seu dinheiro, né? Entra outras pessoas, sócios, colaboradores e etc. Então, quer dizer, essa relação, quem é a pessoa mais próxima hoje desse empreendedor? É aquilo que eu disse. A primeira pessoa que ele vai falar quando vai abrir uma empresa é com o contador. Então, o contador que tem consciência disso, que tem consciência dessa dificuldade, tem consciência que ele pode ser esse braço de apoio, se ele se posiciona muito bem, clareando para o empresário a oportunidade, certamente quem vai ser a pessoa que ele vai querer uma ajuda para controlar esse dinheiro, para organizar a sua casa, para ter uma saúde financeira. E isso está intimamente ligado ao quê? Ao sucesso que essa pessoa vai ter ou não. Porque, assim, é importante hoje você abrir um negócio, vender o teu serviço, se posicionar, sem dúvida. Mas do que adianta só vender, do que adianta só prestar um serviço, se ao final do mês você não vê o resultado daquilo que você faz. E quantos empresários hoje vivem exatamente dessa forma? Trabalha-se muito e não vê o resultado daquilo que se faz. E isso tudo está muito enraizado dentro de uma questão que eu chamo de cegueira financeira. Ou seja, eu não sei qual é o meu lucro, eu não sei qual é o meu resultado, eu não sei se eu estou precificando certo o meu produto, o meu serviço, e isso vai se passando, né? Quer dizer, e o contador ele pode ajudar. E essa ajuda ela começa já, por exemplo, terceirizando o financeiro, que é um ponto de apoio ali que você já pode agregar valor no teu serviço, você consegue cobrar mais por aquilo que você faz, né? Pelo trabalho da contabilidade, você agrega mais um trabalho. Isso está muito ligado, inclusive, Simone, com outros serviços. Porque quando você tem um financeiro muito bem alinhado, muito próximo, né? Porque você aproxima o cliente de você, abre a oportunidade de você vender outros serviços, né? Então, por exemplo, você vê uma coisa que acontece muito, ó, regime tributário de empresa, né? A gente sabe, você, que muitas vezes o cliente ele poderia até ser um lucro real, poderia até ir para um regime do lucro real. Mas, gente, como que a gente vai colocar esse cliente no lucro real se ele não tem uma organização financeira dentro da empresa dele? É quase que chamar o fisco para dentro da empresa, né? Mas talvez ele teria uma boa economia tributária, né, se ele fizesse isso. Então, quer dizer, a recuperação do crédito tributário, quando ele tem um financeiro bem estruturado, bem organizado, a gente consegue enxergar melhor a empresa. Mas muitas vezes é um trabalho, claro, que o contador precisa estar bem consciente disso, o contador tem que ter um entendimento claro de como funciona todo esse trabalho. É uma postura, as pessoas elas acham que o BPO financeiro é uma postura muito mais de processo. Eu não vejo só isso, eu vejo que é uma postura muito mais de uma atitude, um trabalho mais consultivo, um trabalho de entendimento, para daí sim a gente entrar com um processo, né? Então, quer dizer, ele é um trabalho que você traz o cliente mais para perto. E aquela história, quando o cliente está mais perto de você, ele vendo que ele vai te mandar o extrato, ele vai mandar os documentos, e que aquilo não serve só para mandar para a Receita, não é só para cumprir a obrigação do fisco, e sim, porque ele vai ter clareza das informações, ele vai ter clareza dos números, ele vai precificar melhor, ou melhor, ele vai ganhar dinheiro e tempo com aquilo, né? Quando a gente ancora nisso, a gente quebra e abre várias portas ali e traz esse cliente mais perto. Então, quer dizer, o que eu vejo hoje, toda empresa contábil, ela tem uma oportunidade gigantesca na mão.
Eu vejo muito colega contador reclamando, poxa, tá difícil, no horário cada vez mais apertado, antes eu ganhava X, hoje eu ganho Y, a minha condição financeira já não é mais favorável. Mas, cara, às vezes a solução ela tá ali, ó, dentro da tua empresa. Você está procurando fora algo que você está todo dia conversando, falando, o cliente liga reclamando para você. Se você entendesse que a reclamação que ele te fala, muitas vezes, é a oportunidade de você ofertar um trabalho e ajudar esse cliente, quem sabe é daí que você começa a mudar o jogo. E foi o que a gente foi fazendo. A gente começou a ressignificar certas atitudes e entender que, na verdade, existia um pedido velado de ajuda por parte do empresário. Toda aquela vivência, aquelas situações que o empresário vinha passando, na verdade, reclamações ou, de repente, uma certa negligência com a empresa, era um pedido velado de ajuda. E a gente começou a entender isso dessa forma. Começou a falar com esse empresário na linguagem que todo empresário entende, que é você dar mais tempo para ele poder fazer o que ele precisa e ajudar ele a colocar mais dinheiro no bolso dele. Ou seja, mudar a minha postura, a forma com que ele me enxerga é importante. Veja que não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que, se bem feito, vai ajudar e muito você ter resultado dentro do seu negócio. Com certeza. E você falou no início, né, que as pessoas saem da faculdade e não têm essa base para poder empreender, cuidar do financeiro. E muitas vezes a pessoa tem aquele sonho de empreender, Leandro, só complementando o que você falou, e sai da CLT, pega toda a sua indenização de anos de trabalho e vai empreender. Só que eles não têm expertise em financeira, eles não sabem gerir e acaba perdendo todo aquele dinheiro, né, empreendendo errado, fazendo a gestão financeira errada e acaba tendo que voltar para o mercado de trabalho, né, partir do zero novamente, porque antes eles tinham uma indenização, tinham um tempo de serviço, agora eles voltam para o mercado de trabalho sem dinheiro e sem perspectiva. Então, o BPO financeiro veio também para ajudar essas pessoas, né, que não têm experiência no empreendedorismo, está lá na CLT, pega todos os seus recursos para poder empreender e acaba se frustrando. É isso aí, com certeza. A gente vê muito isso, né? E é isso que eu digo, sabe? Eu vejo, tem muitos colegas. Esse dia eu falei uma coisa que gerou uma polêmica, Simone. Eu não sei se eu posso fazer polêmicas aqui, mas eu vou falar uma coisa que é uma polêmica. Tá autorizado. Esses dias eu falei assim, ó, todo contador está dormindo em cima de um colchão de dinheiro. O pessoal ficou muito bravo comigo quando eu falei isso. Como assim? Porque assim, ó, é aquela coisa, né? Cara, eu tô procurando para todo lado, eu tô vendo todos os lados, eu não encontro isso. Como que daí essa pessoa chega e fala para mim que eu tô dormindo em cima do negócio? Eu não tô vendo isso, né? Mas é aquela coisa. Quando a gente para, você para refletir, para olhar ao teu redor, você vê o teu cliente com... É isso, o teu cliente ele fechando a empresa dele, voltando, né? Quantas empresas você dá baixa? O índice de mortalidade de empresas no Brasil é altíssimo, né? Então, quer dizer, abre-se muito CNPJ, mas fecha muito CNPJ, né? A desordem que se tem por parte dos CNPJs. Quer dizer, então, o nível de frustração que isso gera, e essa frustração, esse ambiente, é o ambiente que o contador ele está imerso, né? Muitas vezes ele está vivendo justamente toda essa questão de pessoas que elas estão ali emocionalmente abaladas com toda aquela situação. Porque o dia dele é receber uma guia de imposto, ter que pagar alguma conta, pagar boleto, e não ver a venda acontecendo, e tendo que buscar cliente, fazendo marketing, ou seja, ser empreendedor no Brasil não é tarefa fácil, é uma tarefa muito desafiadora. Então, quer dizer, é uma história de como que eu, então, posso me posicionar, né? E isso vale de algo que o contador precisa realmente entender o seu papel definitivo ou talvez resgatar o seu verdadeiro papel social diante de tudo isso. Então, por exemplo, eu vejo muitos colegas, eles criticam, né, esse posicionamento que eu falo que tem ali o dinheiro, que tem essa oportunidade. Mas veja, quando você se abre para aprender novas coisas, quando você começa a olhar para dentro da tua empresa contábil, que, poxa, eu preciso organizar a casa aqui, eu preciso começar a entender quem é o meu cliente e quem não é meu cliente, porque nem todo mundo vai ser teu cliente. Então, por exemplo, eu tive vários clientes na minha jornada que eu olhei para lá e falei, poxa, esse aqui não é meu cliente para BPO. Mas eu não vou ficar parado. O que eu vou fazer? Eu vou buscar pessoas que estão no meu perfil, que querem ter esse tipo de ajuda. Nem todo mundo vai querer, mas vai ter pessoas que vão querer.
Talvez dentro da sua carteira você tenha 50, você tenha 100 clientes, nem todos vão querer receber aquela ajuda. Mas se 3, 4, 5 começarem a receber, você já começou a plantar algo ali. E talvez dessa ajuda que você vai fazer, você vai olhar para aqueles que você todos os dias, e eu sei que todo contador tem uma lista negra, tá, Simone? Tem a blacklist da contabilidade. Tem aquele cliente que não vê a hora que ele vai embora do teu escritório, tá? Todo mundo tem essa listinha lá. Então tem aquele cliente que você não quer prestar o serviço, que você não está feliz, ele também não está feliz, mas está levando que tem um honorário ali que te prende. Essa que é a realidade. Poxa, mas então eu tenho que ir embora, deixa esse cara seguir a vida dele, mas eu preciso o quê? Cobrir esse faturamento. Se você começa a fazer esse trabalho, começa a prestar isso para algumas empresas, começa a defender esse honorário um pouco mais robusto, você começa a estruturar mais o teu negócio, tira aqueles clientes que não te servem, atrai clientes que te servem e a tua ambiência começa a melhorar. Veja, é um trabalho que não é da noite para o dia, né? As pessoas muitas vezes chegam, Leandro, eu quero aprender BPO financeiro contigo, quanto tempo, né? Bem, eu levei no mínimo 6 anos para conseguir organizar a minha vida, né? Até ali foi mas muito plantio, muita resiliência para poder fazer. Ah, mas não tem como fazer em 3 meses, 6 meses? Você pode. Hoje eu acho que está muito mais fácil. Falei com o José Marques esses dias ainda, falando sobre isso, né? Que o nosso tempo, né? A gente tinha que. Nós estamos muito antigos. Eu e o José, nós estamos antigos nesse BPO. Antigos. Nós estávamos abrindo, né? A gente teve que abrir ali Tem um caminho. alguns caminhos. Hoje já está muito mais fácil. Hoje já tem tecnologia que facilita, tem gente que já fez, tem gente que compartilha. Simone está aí ajudando, está compartilhando, tem muita gente falando sobre isso. Então isso já facilita mais o trabalho. Mas mesmo assim, vai ter uma jornada, vai ter uma caminhada. O contador, ele vai ter uma caminhada. Mas assim, ó, se daqui a 2 anos você já tiver numa situação diferente do que você está hoje, eu acho que já valeu a pena, entende? O mais importante é o que eu vou fazer hoje, o que eu vou implementar hoje, que o ano que vem eu vou ter uma condição mais favorável dentro da minha empresa. E o que eu vejo é isso, muitas colegas estão às vezes sem essa perspectiva, né? Poxa, o que eu faço? Eu já não sei mais o que eu faço, né? Então comece de repente a olhar essas oportunidades que a gente tem, BPO financeiro é uma delas, para você dar essa virada de chave dentro do seu negócio contábil aí, né? Com certeza. E é né, como a pergunta que eu fiz no início, né, e uma introdução muito boa que você deu aqui para a gente, uma visão muito boa, mas eu costumo dizer assim, ó, o mercado não está no início ainda, tem muitas oportunidades e muito mar para poder desbravar aí, né, comandante? Porque o BPO financeiro só está no início, a gente não explorou nem a metade ainda do que temos que explorar. Ó, só para você ter uma ideia, o Brasil hoje ele tem 10% das empresas no Brasil hoje não tem nem conta bancária, Simone. Nem conta corrente bancária o pessoal tem. Ou seja, a gente tem assim questões muito básicas ainda, né, que não são resolvidas. Então, a oportunidade ela é imensa, né? Quando a gente olha para o número de CNPJs que a gente tem hoje no país, né, cerca de entre 19 a quase 20 milhões de empresas, só o ano passado abriram mais 4 milhões de CNPJs. Então, quer dizer, a gente tem uma oportunidade que cada dia que passa só aumenta. Então, quer dizer, e quem hoje está fazendo isso? Aí a gente tem que olhar para esse lado. Quem hoje tem esse serviço, né? Como que está isso? Às vezes a gente está falando com colegas aqui que está numa cidade talvez do interior e que nunca ouviu falar. Que bom que nunca ouviu falar, que é a oportunidade então de você ser o primeiro a fazer isso. Porque toda empresa, independentemente de onde ela esteja, inclusive hoje, a gente tem falado muito sobre o BPO financeiro para o agronegócio. O agronegócio está despontando cada vez mais. Tem umas mudanças na legislação também que estão fazendo o agricultor mudar o seu posicionamento e ter mais controle financeiro. E é uma oportunidade para quem está ajudando, para quem está trabalhando para esse perfil, ajudar a ter essa organização financeira maior. Ou seja, a gente está muito no começo ainda de um mercado, que é o que você disse, que tem assim um oceano de oportunidades. Quando a gente olha para alguns países, olha para outros locais, a gente já vê isso um pouco mais à frente, né? E isso nos dá uma perspectiva de que a gente ainda está muito no início e tem muita coisa ainda para a gente poder fazer dentro desse nosso país. E eu vejo o contador hoje justamente como, poxa, uma grande oportunidade para ele realmente observar. Mas é uma coisa que é importante. Primeiro, tem que organizar a casa, né? Acho que a primeira orientação, não adianta você querer incluir um novo serviço sem organizar a casa.
E uma das coisas que o BPO financeiro também tem feito é ajudar nessa organização da casa. Você conseguir fazer uma contabilidade muito mais rápida, muito mais eficiente, usando das tecnologias, como é o caso da Bom Controle, para você processar as informações financeiras aqui do teu cliente com muito mais velocidade, integrar essas informações para dentro de um sistema, pegar aquelas informações que você processou, a informação está na tua mão. Talvez você pegar ali 1 ou 2 meses que o cliente mandou de documento, colocar dentro da tecnologia, chama o cliente, faz uma reunião com ele e apresenta, amigo, ó, eu dei uma analisada nos teus números dos últimos 2 meses, teu problema é esse, é aquele outro, vamos dar continuidade nesse trabalho que eu tenho aqui para te ofertar? Dali você já começou a vender BPO financeiro, já começou a ajudar o teu cliente com um ponto de apoio, pegando uma informação que já está na tua mão, né? É verdade. E o que os contadores têm mais medo, e eu também vejo assim, né, ouço as pessoas reclamando, seria, né, como eu vou conseguir clientes, como eu vou prospectar esses clientes. Os Sim. clientes já estão até mais próximos do que eles imaginam, né? Está dentro da base deles, né? Então, ele já tem ali o cliente que confia nele, então fica muito mais fácil. Agora, vamos falar um pouquinho daquela visão daquela pessoa que não é contador, não tem cliente e tem medo de prospectar. Qual seria, no caso, o conselho que você daria, a dica que você daria? Maravilha, ó. Tem essa situação, né? Primeiro, o contador, que realmente é isso, ele já tem uma base. Obviamente que nem toda a base dele vai adquirir, vai contratar esse serviço, mas eu imagino que se você tem uma base hoje, se você começou ali com. Primeiro que você precisa de um para você começar. Até porque você tem que validar o trabalho, entender como funciona, rodar um piloto, para daí realmente ter essa confiança de fazer isso para mais clientes. E mais, tá, Simone? É aquela coisa, fazer o seu próprio financeiro. Porque muitas vezes tem colega aí que não dá tempo. Não, Helena, mas aqui é que não dá tempo. Casa de ferreiro, espeto de pau. Não, não faz isso não. Faz o teu financeiro. Pega uma plataforma, baixa lá o Bom Controle, organiza a plataforma, começa a fazer seus lançamentos financeiros, deixa tudo organizado e aí você começa a entender como funciona isso. Traz o seu primeiro cliente e aí começa a evoluir. E aquela história, é o começo. Olhar para dentro da tua base e começar a fazer o trabalho. Ah, Leandro, eu não sou da área, não tenho uma base de clientes. Bem, a gente já está falando aqui uma baita oportunidade. Tem contador que não vai dar conta disso. Ele já tem um monte de outros serviços. E talvez você aprender a fazer BPO financeiro e fechar uma parceria com a empresa contábil vai ser um grande braço de parceria, de ajuda e que as coisas vão fluir. Tenho vários alunos hoje que estão fazendo isso. Eles são ótimos especialistas em BPO, aprenderam a fazer isso dentro de uma metodologia e estão ali ajudando contadores a tocar esse negócio de terceirização, né? Criando um departamento ou cria uma nova empresa para poder fazer esse trabalho. Uma outra questão quem não precisa ter uma vida financeiramente organizada? Toda empresa. Quando você olha, pega teu WhatsApp e começa a rodar, você vai encontrar várias pessoas ali que podem ser pessoas que você vai fazer uma ponte de contato, vai conversar com elas, vai dizer o que você faz, e quando você contar o que você faz, automaticamente a pessoa fala, poxa, mas que bom, eu preciso me organizar, eu preciso desse trabalho. Então, assim, ele é um trabalho muito fácil de você trazer clientes, porque as pessoas têm uma demanda muito grande. Isso é igual a gente, né, Simone? Quando a gente vai cortar o cabelo, você vai lá no salão de beleza e que você senta na cadeira, o que você faz, Simone? Ah, eu sou contadora. A pessoa já saca o imposto do renda do bolso ali. Ô, Simone, você consegue me ajudar com esse imposto de renda aqui, né? É verdade, surge pergunta para tudo quanto é lado. Surge tudo na hora. É a mesma coisa quando você fala, olha, eu ajudo, eu sou um consultor financeiro, eu sou um contador, ajudo as pessoas a organizar o financeiro. Rapaz, eu estou com um empréstimo no banco, eu preciso de um recurso, eu preciso organizar minha vida financeira, eu trabalho muito e não vejo resultado, e aí surge a conversa. Se você tem um radar ligado, qualquer lugar que você vá e fala o que você faz, as pessoas já vão querer saber mais. Né? Você vai num banco, fala com o gerente fala com várias empresas, ele já pode ser você pode até inclusive comissionar ali, fazer uma parceria. Você pega um corretor de seguro, ele já tem ali uma rede de relacionamento gigante, pode ser uma pessoa para te ajudar com isso. Você fala com o pastor da igreja, com o padre que conhece um monte de gente. Gente, não tem como. Assim, ó, a necessidade é latente. Só que tem uma coisa, né, Simone? As pessoas, muitas vezes, elas não falam sobre isso. Né? As pessoas elas têm um certo receio de falar. A gente vive hoje num mundo, né, que as pessoas estão nas redes sociais
todo mundo querendo mostrar que a grama dele é mais próspera que a do vizinho, né? As pessoas, muita gente, ela não quer mostrar a realidade dela, né? Ela quer mostrar que está bem, né? Que está bem, que está tudo certo e tal. Mas no fundo, a coisa não é bem assim. Não é do É jeito que por isso que parece. nós temos que ter uma postura firme, demonstrar confiança, passar, transmitir confiança para as pessoas. Quando a gente demonstra essa postura, quando a gente fala com firmeza, quando a gente passa essa segurança, aí a pessoa sente, poxa, essa aqui é uma pessoa que eu posso me abrir. Essa aqui é uma pessoa que eu posso confiar, eu posso contar real para ela. Então, esse nosso posicionamento, essa nossa postura também é muito importante com relação a isso, para daí sim a gente conseguir ter revelar tudo isso. Porque, ó, todo lugar que você vai, tem gente que precisa dessa vida financeira mais organizada, sim. É verdade. E você falou aqui também que arrumar a casa primeiro, fazer primeiro o seu financeiro, do teu escritório de contabilidade. E parece que o Bom Controle já estava pensando nisso. Por quê? Quando você faz a sua assinatura do Bom Controle, ele disponibiliza 2 CNPJ pelo preço de um. Então, parece até que já estava adivinhando que você precisa fazer o seu. Então, se você quer iniciar o BPO financeiro, quer prospectar o seu primeiro cliente, com certeza você faz a assinatura do Bom Controle, que você já vai ter direito a 2 CNPJ. Faz o seu financeiro e faz o do teu cliente, porque aí você vai estar testando o serviço para validar, né? Um Com piloto, como certeza. você falou, para validar, mas também em paralelo já fazendo o seu financeiro do teu escritório de contabilidade. Com certeza. E outra, uma plataforma como essa, a gente precisa ter tempo, o contador precisa de tempo. Quando você coloca o teu financeiro dentro de uma plataforma igual a Bom Controle, poxa, o extrato já vem ali com FX, a parte de cobrança já gera tudo uma automação, quer dizer, você tem toda uma dinâmica que, controlando por planilha, você não vai ter. E que você já começa a ganhar tempo dentro disso. Algo que talvez você tenha que parar um dia para fazer, para organizar teu financeiro, emitir os boletos, emitir nota, fazer cobrança, que você já consegue hoje fazer isso dentro de uma velocidade muito maior, dentro de uma automação que a tecnologia te proporciona. Então pega isso, já ganha esse tempo para poder usar para ofertar o teu trabalho para outras pessoas, já criar um cliente modelo para poder fazer esse serviço. E aquela coisa, hoje um serviço de BPO financeiro, você consegue cobrar o mínimo, né? O nosso mínimo hoje é R$ 890, uma empresa bem pequenininha. Média, R$ 1.000. Ou seja, trouxe 5 clientes e 5 mil por mês. Quer dizer, é um dinheiro que talvez está aí, que já pode te ajudar a fazer um caixa, pode ajudar a dar uma mola propulsora. Eu estou falando isso numa proporção de um escritório pequeno. Pega um escritório hoje que já tem uma base grande, quanto que isso, o contador sabe fazer conta, faz uma conta aí, quantos clientes você conseguiria converter, como que esse dinheiro recorrente mensalmente poderia fazer uma grande diferença no teu negócio. Até mesmo aquela história, né, Simone? Coloca alguém para fazer, não tenho tempo para fazer, então traz uma pessoa boa para fazer, porque é um negócio que ele remunera muito bem. Dá para você trazer pessoas muito boas, pagar bem para uma pessoa, ter a tecnologia que hoje é extremamente acessível, custo muito reduzido e que vai ajudar você aí a fazer dinheiro no teu negócio. Exatamente. Dá para você, com o primeiro cliente, matricular todos os seus colaboradores na BPO Academy, para poder treinar esses colaboradores, né? E ainda vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro, vai sobrar dinheiro, com certeza vai sobrar dinheiro. E é o começo, né? Eu acho que é importante dar o primeiro passo, né? De começar a fazer o seu, de organizar, de sentir a confiança, de quebrar as objeções, de entender da facilidade da tecnologia. E aí você vai começando a montar o teu discurso, né? Porque quando você faz na prática, você tem confiança daquilo que você fala. Não é simplesmente, vim aqui assistir o webinar aqui com o Eliandro e com a Simone, já vou sair falando o que eles falaram. Não, faz primeiro. Vê como é isso na prática, sente isso na pele, que quando você for falar com o teu cliente, você tem mais confiança de falar, olha, é assim, é assado, funciona dessa forma ou de outra. Então, é importante essa prática com relação ao trabalho. E até mesmo é importante conhecer, porque você vai falar, além de falar com propriedade, você sabe exatamente aquilo que você vai entregar ao cliente. Porque quando não se sabe, você pode fazer promessas que você não vai poder cumprir e não vai conseguir cumprir. Então, quando você conhece toda a rotina do BPO financeiro, todos os processos, toda a metodologia, você sabe exatamente aquilo que você vai entregar para o cliente. Então, não vende um serviço que você não possa cumprir.
Isso né? aí. É muito importante fazer primeiro. Com certeza, com certeza. E hoje é aquela história, né? Talvez o cliente ele está precisando lá, por exemplo, só de um contas a pagar. De repente ajuda ele. Talvez é só uma emissão de nota, ajuda ele com uma emissão de nota. Cada cliente vai ter uma necessidade diferente. Hoje, por exemplo, a questão dos recebíveis com cartões. Mais de 70% das operações do país são digitais. Todo cliente hoje, né? Ou ele está recebendo em Pix, está recebendo em cartão. E, gente, tem uma facilidade hoje dentro das tecnologias para você conseguir fazer esse acompanhamento, essa conciliação, essa auditoria, verificação das taxas. Quer dizer, tem um trabalho muito bacana hoje que o empresário talvez ele nem saiba. Ele não faz, ele não tem tempo de fazer isso. Mas você consegue fazer isso e já proporcionar para ele várias soluções. É aquela história, são milhares de reais processados todos os dias dentro dessas operadoras. Gente, é óbvio que dá erro, que dá problema, que dá falha, que o dinheiro talvez não entre no banco. A gente passa por isso todos os dias por aqui no nosso negócio. Quer dizer, imagine aí na tua base de clientes, também tem clientes também vendendo no cartão, também tendo essas dificuldades de conseguir realmente acompanhar. Só esse trabalho, muitas vezes, já é um baita de um trabalho para você ajudar o empresário, para ele sentir confiança daquilo que você está fazendo. Então, quer dizer, o BPO ele tem um leque de oportunidades de trabalho, de rotinas, que, à medida que você vai aprendendo, vai entendendo, você vai ganhando confiança e vai evoluindo dentro desse serviço, né? É verdade. Muito, realmente, muito, muito importante isso. Agora, qual é assim, a dica, né, o conselho que você daria para essas pessoas? Nós falamos aqui muito de contadores, até porque nós estamos na semana do contabilista, né? Contabilista foi ontem, né, o dia do contabilista mesmo, mas a gente está comemorando toda essa semana dedicada aos contabilistas. Mas qual é o conselho que você daria para aquela pessoa também que está receosa, daquelas pessoas que ganham muito pouco, estão insatisfeitas, não tem como prestar proporcionar, né, uma vida melhor para a sua família, para os seus filhos? Qual é o conselho que você dá para aquelas pessoas que têm aptidão para trabalhar com o financeiro, porém fica com receio? Veja, quando comecei lá atrás, primeira coisa, né, eu sempre tive uma dificuldade, então eu não podia simplesmente sair do CLT, sair do meu trabalho e ir direto abrir um negócio, né, eu não conseguia, eu tinha já certos compromissos que eu não tinha como deixar de honrar. E eu fui fazer uma transição de carreira, então eu fui olhar vendo que, poxa, se eu conseguir 2, 3 clientes aqui, eu já consigo meio que equilibrar o que eu tenho de faturamento, e o BPO financeiro te proporciona isso hoje. Proporciona você fazer uma transição de carreira, você começar a trabalhar para uma pessoa, para duas. Aí é aquela história, você vai ter que fazer 2 turnos de trabalho? Vai ter que fazer, mas é onde você está começando a fazer o seu plantio, né? Então, ele te dá essa oportunidade de você organizar, de você conseguir fazer remotamente, de você conseguir trabalhar da tua casa hoje, fazendo esse tipo de trabalho para outras empresas. Então, quer dizer, essa oportunidade que se tem foi o que abriu as portas para mim lá atrás. Quando eu cheguei ali em 3 clientes, antes mesmo de começar, quando eu comecei a empresa de contabilidade, eu já tinha cliente. Então, quer dizer, eu já tinha uma renda acontecendo ali. Isso me deu segurança para poder daí sair, me desligar da empresa. Aquele recurso que eu tinha ajudou a me manter ainda por mais um tempo. Ou seja, você não precisa fazer nada da noite para o dia. As coisas elas podem acontecer com calma, vai aprendendo, vai aplicando e vai se desenvolvendo. Isso vai dando mais confiança, porque à medida que você vai colocando em prática, vai aprendendo, vai estudando, eu tenho uma coisa que eu até falo muito para os alunos, tá, Simone, chamado MPC, tá? O que é o MPC? Primeiro, tenha um método, aprenda com alguém a ter um método, aprenda com quem já fez, aprenda com quem já trilhou, por que você vai inventar a roda? Veja quem já está fazendo e espelhe essa pessoa, né? E vai implementando aquelas ações. Outra questão é o processo, é a evolução do teu trabalho, é colocar em prática o processo, é executar aquilo. Porque aí você já está também mandando para a tua cabeça a mentalidade de que, poxa, eu sei, eu já consegui fazer os lançamentos, eu já fechei aqui o primeiro mês de resultado do cliente, agora eu vou sentar com ele para ler os números, né? Então, quer dizer, isso tudo vai gerando o que eu chamo do C, que é a coragem. Tendo um método, processo, isso vai te encorajando a dar os próximos passos. Não precisa fazer nada da noite para o dia, mas precisa tomar as ações e seguindo, as coisas vão acontecendo. Simone, eu não era consultor financeiro quando eu fechei, por exemplo, cheguei com o meu primeiro cliente e foi ler os números com ele. Eu confesso que eu falei, poxa, mas o que eu vou fazer agora? E o que eu fiz? Eu abri lá o sistema, como tem aí o bom controle, falou, vamos analisar seus números?
Olha, você faturou tanto esse mês, de custo teve isso, de despesa teve aquilo, e a conversa durou mais de 2 horas. Porque ele nunca tinha parado para ver os números do negócio, da empresa dele, de forma organizada. Então, quer dizer, ele começou a olhar, não, mas essa despesa aqui, peraí, o que é isso? As próprias tarifas do banco, meu Deus, todo esse valor eu estou pagando para o banco, tudo isso aqui de Pix, tudo isso aqui de transferência, tudo é isso. O empresário, muitas vezes, ele não tem tempo de fazer isso. Organizar, estruturar, marcar uma reunião, conversar, quem tem a resposta é ele. Você precisa ter as perguntas. E fazendo, executando, vai gerar dúvidas. E é essas dúvidas que vão fazer de você um bom consultor. Então, quer dizer, a estrutura ela está aí. Né? Hoje tem formas de você fazer. Pegue quem já faz, espelhe, começa a colocar em prática, você vai ver que as coisas vão acontecendo um dia após o outro. Né? É verdade. E você fala aí de fazer os relatórios, eu vou até falar uma coisa aqui particular, né? Que eu também uso, sou cliente do Bom Controle, e o que mais me encanta no Bom Controle é os relatórios gerenciais, né? Hoje você pode fazer tirar N relatórios, vários relatórios, que vai te dar uma visão geral para você levar para o teu cliente. E também a demonstração por gráfico, comparação de um mês para o outro, né? Então, assim, é muito, muito bom esse sistema do Bom Controle. Eu realmente fico encantada por ele. Meu querido, nós já estamos indo para Mas a já? finalização. Já! Por mim, Passa rápido. eu tô aqui assim, ó, apaixonada por esse momento, e por mim eu ficaria aqui o dia inteiro falando de BPO financeiro. Porque, ó, você falando e eu anotando, tá? É um eterno aprendizado. A gente, com mestre, é um eterno aprendizado. Mas nós já estamos encaminhando para a finalização, tá? Eu vou deixar um tempinho para poder você falar as considerações finais, tá? E depois a gente encerra, infelizmente, o nosso webinar. Maravilha. Ó, primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu fico muito feliz. Hoje eu tenho a BPO como uma missão mesmo, de poder vir, de falar. Entendo que, naquela história, né? Às vezes a gente vê muitos colegas que têm medo de vender, têm receio de falar, têm receio de compartilhar. Eu entendi que o meu problema era se eu ficasse calado, se eu não falasse, se eu não compartilhasse. E aquela história. Olhei para dentro e falei, cara, eu não sou tão bom assim. Não sou tão bom assim de estudo, tão preparado, mas o que eu sei já dá para ajudar a gente pra caramba nessa vida. Para que eu vou me calar? Vou ajudar, vou compartilhar, vou para cima, vou aprender junto. E estou aí hoje, fazendo isso já há alguns anos. Então, colega que está acompanhando esse webinar, que de repente está aí também, sente essa trava de para vender, essa dificuldade para colocar um negócio novo, começa a olhar realmente como a tua missão, uma oportunidade, que tem pessoas ao teu lado que talvez estão precisando de você estender essa mão. Talvez elas não te falem, justamente por N situações. Mas se você se posiciona como uma pessoa que transmite essa confiança, você começa a fazer. E não tem coisa melhor, Simone, do que você poder, por exemplo, sair de um webinar como esse com a sensação de, cara, vai ter pessoas que vão assistir isso, vão se sentir tocadas por isso e vão levar à frente isso que a gente está começando aqui. Então, eu desejo para cada um que está assistindo esse webinar que possa replicar isso, levar esse ponto de prosperidade para as pessoas, sentir isso todos os dias na sua jornada, que você está levantando cedo e está voltando para casa com a sensação de dever cumprido, porque você conseguiu ajudar mais e mais pessoas nessa vida. Então, ó, é uma honra poder estar aqui com vocês, é uma honra poder estar aqui compartilhando. Me convidem mais vezes, que vai ser uma satisfação. Ah, com certeza a satisfação é nossa. E eu já vou até estender a sua polêmica. Aí eu digo para você, estão deitados no colchão de dinheiro, com baú e tudo, cheio Olha de aí. dinheiro. Aquelas camas baús que tem no reservatório lá, cheio de dinheiro. Então, os contadores têm que abrir a sua mente, trabalhar o seu mindset para poder ver quão grande essa oportunidade para vocês trazerem receita recorrente para os escritórios de vocês e enfrentar, né, de peito aberto essas contabilidades digital que tem cada vez mais reduzindo o valor dos serviços. Então, com o BPO financeiro, realmente você é visto de uma forma diferente pelo seu cliente, você é mais valorizado, não que o serviço de contabilidade não seja.
Hoje, eu costumo dizer que a gente só está no início e quem chega primeiro bebe água limpa. Então, se adiante, seja o primeiro na prestação de serviço, em oferecer na sua cidade. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro nós estamos com um movimento, né? O Conselho Regional de Contabilidade fez uma comissão especialmente para tratar desse assunto, para a gente poder abrir os olhos, abrir a mente dos contadores para poder também estar prestando esse serviço dentro dos escritórios de contabilidade. Eu estou, né, de frente a esse projeto do CRC como coordenadora da comissão. Eu gostaria até de convidar aqui os contadores que são do Rio de Janeiro para, se quiser conhecer a nossa comissão, estão convidados. E também outros conselhos que também aderem a essa perspectiva de fazer uma comissão também nos seus conselhos, de apoiar, né, essa nova modalidade de prestação de serviço. Vamos abraçar, porque hoje nós já sabemos que outras áreas estão migrando também, né? Hoje advogados, administradores de empresa, pessoas de tecnologia já estão migrando para o BPO financeiro. E por que não nós, contadores, que já conhecemos os relatórios gerenciais, já vivenciamos esse negócio de conciliação bancária, de emissão de nota, por que não nós não abraçarmos e não prestarmos esse serviço? E, Eliandro, olha, é um prazer muito grande para mim, enorme estar aqui com vocês. Nós encontramos no ano passado, no 5º Encontro Nacional de Jovens, não sei se você lembra, tivemos uma foto, e eu falei com você rapidamente do quanto eu o admiro. E para mim, hoje está sendo uma realização profissional. Está sendo o grande finale de tudo aquilo que eu busquei, tá bom? Conta comigo, Simone. Agradeço o Bom Controle pelo convite de eu estar, né, juntamente com você aqui, e agradeço a todo mundo que estão assistindo esse webinar e que realmente foram feitos para vocês aproveitarem, refletirem, tá bom, meu querido? Um beijo grande para você, Leandro. Valeu, obrigado, gente. Um abraço, Simone. Valeu. Obrigado, comandante. Obrigada a todos. Tchau.